mais uma vez eu vou trazer para vocês mais um trechinho aqui de Schopenhauer. Dessa vez, um trecho da primeira página, assim, do início do livro. Cara, esse livro é tão bom que eu acho que na primeira frase do livro você já consegue perceber qualquer ideia do autor, qualquer ideia principal do texto. Assim, o cara aqui ele não enrola para falar qual é a ideia, o que ele quer mostrar para as pessoas aqui. Isso é eu fico nossa, eu fico maravilhado com esse livro porque é muito fácil a pessoa entender o que ele quis dizer com esse livro aqui, cara. Ouçam só. Se a nossa existência não tem por fim imediato a dor, pode-se dizer que não tem razão alguma de ser no mundo, porque é absurdo admitir que a dor sem fim, que nasce da miséria inerente à vida e enche o mundo, seja apenas um puro acidente, e não apenas o próprio fim. Cada desgraça particular parece, é certo, uma exceção, mas a desgraça geral é a regra. Cara, traduzindo, cada felicidade que nós temos na vida é uma exceção, é uma coisa que acontece vez ou outra, né? Aqui e acolá, mas a desgraça, né? A perdição, a tragédia é a lei geral, é o mais comum. Basicamente é isso, basicamente. Aí, Schopenhauer, com esse raciocínio, né, lembrando, dizendo que a desgraça é a lei geral das coisas, da nossa existência, da vida em geral, e a felicidade a gente encontra aqui e ali, né, um pouquinho. Lembrando disso, ele segue falando. Assim como o regato corre sem ímpeto, enquanto não encontra obstáculo, do mesmo modo, na natureza animal, a vida corre inconscientemente e descuidosa quando coisa alguma lhe impõe a vontade. Se a atenção é desperta, é porque a vontade não é livre e se produz algum choque. Tudo que se ergue em frente da nossa vontade, tudo que contraria ou lhe resiste, isto é, tudo que há de desagradável e doloroso, sentimos o ato contínuo e muito nitidamente. Basicamente o que ele quer dizer aqui? Que toda felicidade que a gente sente, todo prazer, todo sentimento bom, é como um descuido. Basicamente, pega essa ideia. Toda coisa boa, né? Todo sentimento bom, todo evento agradável é um descuido. Por quê? Porque nós não conseguimos sentir o que é bom de fato. Se você comparar, se você colocar na balança ali o desconforto e as coisas agradáveis, o desconforto ele vai pesar muito mais. Nós vamos sentir o desconforto muito mais. Então, voltando, cara, é muito simples, é muito básico isso aqui. O jeito que ele conduz a ideia dele é demais. Ele fala, né, ó, não nos atentamos à saúde em geral. Essa parte me toca muito. Não nos atentamos à saúde geral do nosso corpo, mas notamos o ponto ligeiro onde o sapato nos molesta. O que quer dizer? Tentando resumir muita coisa que ele vai dizer, tentando aplicar isso para nossa vida em geral, no dia a dia, por exemplo. Cara, quando tu tá bem, tu não percebe, né? Tu não acorda e fala assim, porra, tô bem, tá ligado? Tu não passa a maior parte do seu dia dando conta que tu tá bem, que tu tá num momento bom da sua vida. Mas quando acontece algo de ruim, tu nota, tá ligado?
O ponto aqui é, tudo que é desagradável, todo sentimento ruim, todas as situações desagradáveis, tu consegue notar muito mais do que os sentimentos bons. Então, basicamente a ideia dele é essa. Ele vai dizer uma frase-chave aqui pra gente, no começo fica meio confusa, eu pelo menos eu me senti assim, tipo, como assim? Ele fala o seguinte, vou pegar aqui do jeito que ele fala. Ó, só a dor é positiva. Só a dor é positiva. Como assim só a dor é positiva? Porque só a dor nos faz sentir de fato, né? Nós conseguimos sentir muito mais a dor do que o prazer, basicamente. Então, no meu entendimento, eu não sou especialista em nada, nem nada de Schopenhauer, né? Eu sou só um entusiasta. Cara, no meu entendimento, o que ele quer nos dizer é que parece que fomos feitos. Eu sou biólogo e isso me toca bastante, né? Esse modo de pensar dele. É que parece, né? O que eu entendo, parece que fomos feitos para sentir muito mais a dor, o desgosto, o desagradável, do que algo agradável, do que uma sensação boa. E isso, pensando no contexto biológico, agora eu vou puxar um pouco mais da minha área, faz sentido, faz muito sentido. Por quê? Se tu for pensar no contexto evolutivo da coisa, agora puxando para biologia pura, aqui ele não, o Schopenhauer ele não chega a tocar em contexto evolutivo, biológico e tudo mais, do porquê das coisas, né? Ele expõe ali, ele bota ali para tu fazer pensar, né? Para tu fazer pensar, pô, realmente eu sinto muito mais os desprazeres da vida do que o prazer. Coloca aí, é um exemplo muito bom. Depois eu volto no exemplo do contexto biológico. É muito mais fácil pra gente relembrar de um momento traumático do que um momento muito feliz. Você já parou pra pensar nisso? Se eu te perguntar, pô, cita um momento traumático da tua vida. Cita um momento triste, uma coisa que deixou você muito triste. Um acontecimento. Várias pessoas vão falar, pô, a morte da mãe, a morte do cachorro, né? O dia que quebrou a perna, o dia que perdeu o emprego. Agora sinto um momento feliz. É muito mais difícil, né? E, e isso, em síntese, parece que é o que ele quer dizer quando ele fala que só a dor é positiva. Porque ela nos faz sentir muito mais. A dor é muito mais captada pela gente. Entende? Depois vocês podem comentar aí, caso vocês discordem dessa afirmação dele, né? Mas agora, pegando o contexto biológico, puxando um pouco para minha área. Faz sentido a gente pensar o porquê a gente conseguir, aparentemente a gente conseguir perceber muito mais algo desagradável? Por quê? Se você qualquer animal, cara, não precisa nem ser o ser humano, eu acho, né? Se você pegar qualquer animal que não consegue distinguir ali uma sensação ruim, né? Algo desagradável, cara, aquele ser vivo ele vai perecer, ele vai morrer e não vai passar seus genes para frente, não vai deixar herdeiros, né, cara? Eu acho que acredito eu que fomos feitos para a nossa maquinaria, o nosso corpo, ele foi feito para perceber sensações desagradáveis, né? Porque nós dependemos disso para sobreviver. Não faz sentido? Se você pensar assim, cara, estou com frio, é um sentimento ruim. Nós precisamos sentir isso e isso precisa ser bem evidente para que a gente consiga, né, pensar em formas de evitar o frio, né, para não morrer de frio. Isso, para mim, isso é bem lógico, né, quando ele fala que
A dor é muito mais, se colocar na balança ali, a dor, né, ela é, se você consegue sentir muito mais ela do que o prazer, né? Tem um exemplo muito bom, cara, que ele coloca nesse livro aqui. Eu vou tentar achar ele aqui para vocês. Se eu não conseguir achar, eu vou explicar ele para vocês aqui, mas eu queria falar com as palavras dele. Vou dar uma pausa aqui. Saca? Presta atenção nessa passagem aqui, muito interessante, que esclarece bem o ponto de vista dele. Ó, se queres, no momento, esclarecer-vos a esse respeito, sobre que a dor ela é muito mais sentida por nós, né, do que o prazer, ó, a saber se o prazer é superior ao desgosto ou se apenas se compensam, comparai a impressão do animal que devora o outro com a impressão do que é devorado. Eu acho que não precisa dizer muita coisa, né? Se você quer saber a respeito se o prazer é maior do que o desgosto, qual sentimento é maior? O medo do animal que está para ser devorado ou o prazer do animal que está caçando, né? Que está ali quase pegando o animal para se alimentar? Cara, o prazer o desgosto, o medo do animal que está para morrer, cara. A aflição. Pensa você. Se você fosse um animal aí. Cara, você acha que o prazer do cara que tá te caçando vai ser maior do que o seu medo de morrer, né? Não vai, cara. Não vai. Esse exemplo que ele dá aqui é perfeito. Não tem como. Então, essa basicamente é a reflexão que eu queria deixar aqui dessa introdução a Schopenhauer, né? Desse livro, As Dores do Mundo. Recomendo muito quem quiser ler esse livro aqui. Pô, não precisa nem ler ele todo, cara. Lê aí as primeiras páginas, vai lendo aos poucos. Porque tem pessoas que têm dificuldade, né, pra ler filosofia e tudo mais. Não é um livro que tu pega e lê no mesmo dia, saca? Eu acho que é um livro que você tem que cada frase, cara, é uma frase a ser pensada, né, a ser refletida. Que dá pra tu tirar uma reflexão disso e depois tu pega com o todo, né? E dá pra refletir sobre com o todo. Então, recomendo fortissimamente quem quiser ler e quem quiser comentar sobre aqui também, que eu não sei se tem muitas pessoas que gostam de filosofia ou gostam de Schopenhauer, né? Ele tem uma má fama de ser niilista e tudo mais, de ser um cara, de ser uma filosofia depressiva e tudo mais, mas isso aí é as pessoas que dizem, né, acham isso. Então, quem sou eu para julgar, né? As pessoas falam que a filosofia dele é meio depressiva, mas né, fazer o quê? Mas de fato é interessante, né? Muito interessante. E mais para frente também eu vou trazer, não sei se as pessoas comentam, se vocês comentarem aqui, se vocês quiserem. Tem outras filosofias também, tem o estoicismo, que é uma filosofia que eu curto muito. Tem o existencialismo também, Albert Camus. Eu li um livro recentemente dele, muito bom, chama O Estrangeiro. Cara, que livro, top pra caramba. Posso tentar falar um pouco sobre ele também. E conversa muito também com Schopenhauer, né? O existencialismo é uma corrente filosófica muito interessante. Assim, particularmente, eu me interessei bastante e posso tentar trazer um pouco também. Aí é isso. Se vocês gostaram, se vocês tiverem algum comentário para fazer sobre o livro, se vocês já leram, se vocês gostaram ou não, o que vocês acham dessa passagem, se faz sentido para vocês isso da dor ser maior do que o prazer, né? Dessa questão de percepção pra gente. Se vocês acham que isso é besteira, que o cara que é muito depressivo, né? Vocês comentem aí. Não sei se isso faz sentido pra todo mundo, né? Talvez eu, com a minha vivência, isso faça sentido pra mim, mas talvez pra outra pessoa que teve uma vivência completamente diferente, isso não faça sentido, né? A pessoa olhe, escute isso e fale assim, porra,
nada a ver, sabe? Então, comentem aí o que vocês acham. E por hoje é isso.